E aí, rapaziada, tudo bem? Meus amigos, nesse vídeo eu irei comentar sobre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. Esse jogo terminou agora há pouco e, se aproveitando dos desfalques do Bucks e do mando de quadra, o Phoenix Suns venceu por 114-106. O Big Three jogou para um cacete. Booker, Durant e Bill combinaram para 85 pontos. 85 pontos. E o Phoenix Suns saiu com a vitória. Vou falar sobre o jogo, contar a história do jogo para vocês. Obviamente, dar minha opinião em cima. Mas antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante. E se não for inscrito, se inscreve para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá, como eu já adiantei, né, o Bucks acabou tendo que lidar com alguns desfalques nesse jogo. O Damian Lillard não jogou, o Brook Lopes também não jogou, e ali no meio do primeiro quarto, o Chris Middleton saiu da partida, foi para os vestiários por conta de uma torção no tornozelo, né? O Kevin Durant acabou fazendo uma falta ali no Chris Middleton, inclusive tomou uma flagrante 1 por conta dessa falta, e o Chris Middleton torceu o tornozelo no lance e não voltou mais para o jogo. Então o Bucks teve que lidar com muitos problemas aí, né? Teve desfalques, enfrentou um Phoenix Suns fora de casa, então não foi uma noite fácil para o Bucks, mas o time jogou bem, tá? O Bucks fez um bom jogo e o primeiro quarto do Bucks foi bem interessante. Vimos um Bucks defendendo bem, o Bucks explorando bem o perímetro do Bucks foi bem mais produtivo do que o do Phoenix, e Milwaukee conseguiu vencer a primeira parcial. O Bucks fechou o primeiro quarto vencendo por 23-22 e, cara, mostrou que mesmo desfalcado iria fazer um bom jogo e acabou realmente fazendo. O Giannis não começou o jogo muito bem. O Giannis começou errando os seus 5 primeiros arremessos, né? Começou 0-5, só que ali no finalzinho do primeiro quarto, ele encontrou boas bolas ali na transição, conseguiu machucar o Phoenix na transição e esquentou. O Phoenix não foi bem no primeiro quarto, apesar, né, da diferença não ter sido muito grande, né, apenas 1 ponto. O Phoenix não foi bem, tá? Tirando o Devin Booker, todo o resto do time do Phoenix foi bem mal nos arremessos, escolheu mal os arremessos. O Phoenix chutou 37,5% no primeiro quarto, apenas 16,7% para 3%. Então, não foi um bom primeiro quarto do Phoenix. O Bucks começou o segundo quarto tomando uma run de 7-0 do Phoenix. O Phoenix assumiu a liderança do jogo, só que depois de tomar essa pressão, de tomar esse calor, o Bucks voltou a liderar a partida. E aí, essa retomada do Bucks ocorreu por conta de 2 fatores. O primeiro, o domínio que o time teve nos rebotes ofensivos. O Bucks no primeiro tempo foi bem superior ao Phoenix nos rebotes. Foram 10 rebotes ofensivos do Bucks contra apenas 5 do Phoenix Suns. E esse domínio nos rebotes ofensivos acabou gerando para o Bucks muitos pontos de segunda chance. O Bucks conseguiu capitalizar bem em cima desses pontos de segunda chance e foi um dos fatores que fez o time ir para o intervalo na vantagem. E o outro fator foi o Giannis no mano a mano. O Giannis, que esquentou ali no finalzinho do primeiro quarto, teve um segundo quarto excelente. O Giannis, só no segundo quarto, marcou 10 pontos, tá? E assim, deitou em cima de todos os matchups que apareceram para ele. Né? O Kevin Durant, né, o próprio Bol tentaram ali marcar o Giannis no segundo quarto e não conseguiram. Não conseguiram. O Giannis conseguiu tirar a vantagem de todos os seus matchups. E por conta desses 2 fatores, os rebotes ofensivos e o Giannis no mano a mano, o Bucks fechou o primeiro tempo vencendo por 2 pontos. Só que durante uma boa parte do segundo quarto,
O Bucks sustentou 7 pontos de vantagem. É que ali no finalzinho, o Phoenix capitalizou bem em cima dos minutos que o Giannis passou no banco e aí conseguiu diminuir para 2. Só que, considerando o todo, o Bucks foi superior ao Phoenix. Indo para o terceiro quarto, o Phoenix abriu o terceiro quarto com uma run de 8-2 e conseguiu assumir ali a liderança, abriu ali 5 pontos de vantagem nos primeiros 3 minutos. O Devin Booker teve um terceiro quarto excelente, ele explodiu para 16 pontos no terceiro quarto e foi muito graças a ele que o Phoenix abriu 9 pontos de vantagem, faltando ali uns 4 minutos para o terceiro quarto terminar. O Bucks conseguiu responder, né, com boas posses defensivas e bons contra-ataques, só que depois de uma linda bandeja do Bol, que teve bons minutos no jogo, inclusive, né? Gostei do Vogel utilizando mais o Bol. Depois de uma linda bandeja dele e de uma bolaça do Bradley Beal ali no mid-range, o Phoenix abriu 6 e fechou a parcial, vencendo por 31-24. E aí, chegamos no último quarto. Logo nos primeiros minutos ali, o Bradley Beal e o Jusuf Nurkic estenderam a vantagem do Phoenix para 10 pontos. O Phoenix conseguiu estabelecer um bom volume ofensivo e depois de uma dunk absurda do Kevin Durant na cabeça do Giannis, o Phoenix abriu 13 pontos de vantagem. O Giannis conseguiu responder depois de tomar essa dunk na cabeça. O Giannis meteu ali 2 dunks seguidas e cortou a diferença para 11, só que faltando ali uns 7 minutos para o jogo acabar, ele teve que ir para o banco por conta da quinta falta que ele cometeu. Ele cometeu a quinta falta, teve que ir para o banco, e aí o Bucks ficou alguns minutinhos sem o Giannis e sofreu, né? O Phoenix voltou a capitalizar bem em cima dos minutos do Giannis no banco, conseguiu abrir ali 14 pontos de vantagem, faltando uns 6 minutos. O Bucks até chegou a cortar a diferença para 8. O Phoenix tomou ali uma pressãozinha no final, só que faltando uns 40 segundos para acabar, o Bradley Beal matou uma bolaça de 3 e matou a partida, meus amigos. No fim, o Phoenix Suns garantiu a sua 30ª vitória na temporada e o Bucks sofreu sua 18ª derrota, a 4ª com o Doc Rivers no comando. Só que sendo justo, não foi um jogo ruim do Bucks, tá? Como eu disse, mesmo com os desfalques, o Bucks fez um bom jogo. Eu gostei de muita coisa que eu vi do Bucks hoje, gostei muito da defesa do Bucks, a defesa apareceu em vários momentos, coisa que não acontecia com Adrian Griffin. Gostei muito do Malik Beasley no jogo de hoje, foi bem acionado ali no perímetro, matou 6 bolas de 3. Gostei do Pat Connaughton, gostei do próprio Cameron Payne, que apesar de não ter tido números fantásticos, teve uma boa contribuição. O Giannis teve mais um excelente jogo, apesar de ter lidado ali com faltas. Foram 34 pontos, 10 rebotes para o Giannis. Foi muito mal no lance livre? Foi. Só que na defesa e principalmente ali em jogadas de transição, o Giannis foi espetacular. Então, assim, apesar da derrota, foi um bom jogo do Bucks, cara, considerando os desfalques e considerando que estava jogando fora de casa contra um Phoenix que tem entregado boas atuações. Cara, foi um bom jogo, Só que não muda o fato de que são 4 derrotas com o Doc Rivers. Né, o Doc venceu apenas um jogo desde que assumiu o Bucks. E apesar de ter havido melhora, principalmente na parte defensiva, o Bucks ainda é um time que tem muitos problemas. O ataque do Bucks ainda é um ataque muito previsível e muito burocrático. Falta criatividade para o ataque. Uma coisa que eu não estou gostando muito do trabalho do Doc Rivers é a pouca utilização dos jovens. Nomes como Beauchamp, como André Jackson, basicamente não jogam.
São nomes que, assim, estão sendo totalmente esquecidos pelo Doc Rivers. Eu acho que esses caras, que essa molecada poderia ter mais minutos, poderia ter mais espaço. Algumas rotações do Doc Rivers eu também não tô gostando muito. Então, assim, existe melhora, tá? Não é que o trabalho do Doc Rivers é horrível. Não. Existe melhora. Só que ainda tem muita coisa a melhorar. Ainda tem muita coisa a melhorar. Ainda tem muito trabalho para fazer. E, sinceramente, eu não sei se o Doc Rivers vai conseguir corrigir todos esses problemas. Se fosse para me apostar um dinheiro, eu apostaria que não. Mas vou dar o benefício da dúvida. Eu falei que quando ele assumiu ali o comando do time, eu falei que eu daria 10 jogos pro Doc Rivers antes de tecer críticas mais duras em relação a ele. Então, ele ainda tem 5 jogos aí. Ele ainda tem 5 jogos, tá? Então, vou dar um voto de confiança pro papai Doc. Sobre o Phoenix, foi a vitória mais convincente do mundo? Não, não foi. Não foi. Considerando os desfalques do Bucks, né, considerando o fator casa e tudo, era pro Phoenix ter conseguido uma vitória mais tranquila, mais convincente. Não conseguiu. Só que fez o dever de casa. Venceu, saiu com mais uma vitória e o Big Three teve uma performance excelente. Né? Os três combinaram para 85 pontos. Foram 32 do Devin Booker, 28 do Durant e 25 do Bradley Beal. Os três jogaram muito bem. Muito bem. Só que esse Phoenix ainda tem muitos problemas. Eu ainda consigo enxergar diversos problemas. Por exemplo, o perímetro do Phoenix Suns ainda é um perímetro zero confiável, né? Ainda é um perímetro que deixa muito a desejar. Nessa noite, o Phoenix Suns teve apenas 28,6% de aproveitamento no perímetro. O time criou 28 arremessos de 3 e acertou só 8. Isso é um problema. Os turnovers seguem sendo um problema. Foram 13 turnovers no jogo de hoje. O banco do Phoenix hoje teve zero impacto. Talvez o reserva que mais impactou no jogo de hoje foi o Bol Bol, que conseguiu 4 pontos, 6 rebotes. Foi um bom jogo do Bol Bol. Foi um bom jogo do Bol Bol. Sofreu ali na defesa, mas foi uma boa apresentação dele. Então, assim, o Phoenix hoje passou longe de convencer, mas venceu e o Big Three realmente jogou demais, né? Jogou demais. Eu gostei de ver os três dividindo a responsabilidade ali no primeiro quarto. O Devin Booker foi o cara do time. No segundo quarto, o Bradley Beal apareceu um pouquinho mais. No terceiro quarto, tivemos ali uma divisão entre Beal, Booker e o próprio Kevin Durant, que apareceu ali no finalzinho. No quarto período, o Kevin Durant foi excelente. O Bradley Beal apareceu no final para matar o jogo com a bola de 3. Então, eu gostei dos três dividindo ali o protagonismo, dividindo a responsabilidade, só que ainda tem muita coisa para melhorar, velho. São dois times que ainda tem muito a melhorar. E são dois treinadores que não me passam confiança, né? Que não me fazem acreditar que as melhorias serão feitas, né? Eu não confio nem um pouco em Frank Vogel e no Doc Rivers. Só que o Doc Rivers ainda tem um voto de confiança por conta de ter assumido o time agora. Já o Frank Vogel não. O Frank Vogel eu já tô pedindo a demissão do Frank Vogel desde dezembro. Então, Frank Vogel é um cara que eu tenho zero confiança, que eu tenho zero expectativa e que eu não consigo realmente acreditar. Já o Doc Rivers, gosto do trabalho do Doc Rivers? Não.
Acho que vai dar certo? Não. Mas ele tem um voto de confiança porque a defesa melhorou e são apenas 5 jogos, né? Então, vamos ter um pouquinho mais de calma com o Doc Rivers, já com o Frank Vogel, zero calma, zero paciência com o Frank Vogel. Eu não consigo acreditar que ele vai fazer o time melhorar. Mas é isso, gente. Phoenix vence. E eu quero saber sua opinião. O que você achou do jogo? O que você achou da partida? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com o resumo da rodada. Grande abraço. E se você ainda não tem o NBA League Pass e quer ter, para não perder nenhum jogo, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado desse vídeo que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com 7 dias grátis para testar, velho. Então você que ainda está em dúvida sobre, né, se vale a pena assinar ou não o League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, isso eu garanto. Se você ainda está em dúvida, use esse link para se cadastrar, que aí você tem 7 dias grátis para testar. E aí, se você quiser assinar, ainda tem um descontinho. E de quebra ajuda o canal. Então, fica aí a dica. É isso, turma. Nos vemos mais tarde. Tamo junto. Grande abraço e tchau, tchau.